Muito boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Já chegamos aqui ao nosso horário, por isso, sem mais delongas, eu passo aí a palavra para o Robson e para o Carlão, para eles fazerem a leitura e a prece iniciais. Por gentileza, meninos. Boa tarde mais uma vez, né? Vou pedir licença a todos aqui para devolver para o Fonte Viva psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem de número 2, com o título Modo de Fazer, citação do Evangelho de Paulo, na no capítulo 2, versículo 5, quando Paulo fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Comentários de Emmanuel. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemos-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Robson, para fazer a prece, por gentileza. Então, procuremos refletir na mensagem que foi lida. O nosso companheiro trouxe nessa tarde de hoje para a nossa reflexão, e vibrando com os amigos espirituais que nos acompanham nesse instante, que nos auxiliam no entendimento, na compreensão das leis divinas, das mensagens que são trazidas para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. Obrigado, Mestre Jesus, pela presente reencarnação, pela oportunidade de estarmos compartilhando nesse momento das nossas reencarnações com companheiros, com o mesmo ideal, com a mesma busca, procurando sempre nos renovar sempre. Obrigado, Mestre Jesus, pela casa espírita, a casa de Vida Ribeiro que nos acolhe, que nos possibilita essa oportunidade, Senhor. E assim, Mestre Jesus, mais uma vez iniciamos nosso estudo da tarde de hoje, dizendo graças a Deus. E, gente, boa tarde a todos, né? Então, o estudo da tarde de hoje ficou na nossa responsabilidade, minha e do seu Carlos, claro, de todos nós, porque é sempre uma troca muito, muito grata, né? Muito, muito rica também para cada um de nós, porque cada um de nós temos a oportunidade de contribuir nesse momento do estudo, que é sempre muito agradável. E aí, mais uma vez, só para reforçar o que todos nós falamos diante dessa obra a qual nós estamos estudando, que é as alegrias que tem sido estudar essa obra de Joana de Ângeles, né, as reflexões que ela nos traz,
né? E é sempre muito bom essa troca, é muito valorosa. Então, eu e o seu Carlos ficamos responsáveis por esse capítulo, que é Jesus e a Alegria, na tarde de hoje, e que nós possamos fazer essas reflexões juntos, né? Trazer todo esse entendimento, essa compreensão que Joana faça com que a gente reflita, para que nós possamos buscarmos, né? Vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, lembrando sempre dessa alegria, que é a alegria maior, que é de estar com o Cristo. E estar com Cristo reflete exatamente essa condição do que a gente busca em torno da doutrina espírita, da causa espírita, né? Que é a alegria do entendimento dessas mensagens, desse ensinamento que o Cristo nos possibilita de ter. E a doutrina espírita nada mais que nos dá a oportunidade de conhecer de uma forma mais límpida, mais clara, sem dificuldades, mas com uma vastidão de mensagens e compreensão muito grande. Isso é muito valoroso para cada um de nós e a gente deve sempre procurar aproveitar, né? E esse momento de estudo, a gente deve sempre ressaltar a importância que ele é para nós e essa alegria que ele nos traz, né? Então, nós, quando começamos o momento da alegria cristã com o Adriano, ele veio trazendo algumas músicas assim, de um tempo remoto, né, Alves? Que lembrou a nossa mocidade, os nossos momentos agradáveis, felizes que nós passamos também. E essas reflexões são exatamente essas também que Joana traz para nós nesse capítulo de hoje, que são essas alegrias, que são essas oportunidades que temos ao longo do nosso caminho, que vai fazer com que nós progredimos, que nós mudemos, né? Que nós evoluímos cada vez mais. Mas eu acho que é isso, sabe? Esse capítulo de hoje realmente são muitas reflexões, né, em relação a essa condição de Jesus e a alegria, né? Mas é importante que a gente entenda um todo e até algumas questões da nossa vida pessoal, que as dificuldades a qual nós atravessamos também, que muitas vezes a gente não para poder refletir o que a Joana de Ângelo traz para a gente nesse capítulo de hoje também, que em relação a alguns aspectos que a gente vai estar discutindo jazinho, né? Então vamos começar. Para que nós possamos começar o nosso estudo da tarde de hoje, nós trouxemos, antes de tudo, duas perguntinhas que são bem importantes para nós, né? Porque elas corroboram muito com esse capítulo que nós vamos estudar nessa tarde, tá bom? Então, nós vamos começar assim. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Essa pergunta todos conhecem muito bem, né? Mas vocês se lembram da parte da resposta? Não, né? Alves com certeza lembra da resposta completa, de parte não, completa. Vírgula por vírgula, né? O Francisco o Evangelho, o Alves o Livro dos Espíritos, né? Lembro não. Então ele começa assim, para que nós possamos começar a nossa reflexão, primeiro, essa que é a pergunta 920 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se o homem pode gozar dessa felicidade na Terra. A resposta é não, né? Então a gente sabe que, como os próprios Espíritos vêm nos esclarecendo, que o homem não vai gozar da felicidade completa na Terra. Primeiro porque é um mundo de provas e expiações, a qual nós estamos aqui para poder aprender, para vencer as nossas dificuldades. Então nós não vamos ter essa gozar dessa completa felicidade na Terra. Mas veja bem, a pergunta é se a gente pode gozar da completa felicidade na Terra. Então, quer dizer, já tem uma deixa aí que já nos faz refletir um pouquinho. Porque se ela não é completa, mas ela pode ter pequenos momentos felizes, né? Vamos lá, seu Carlos. Por isso que a vida lhe foi dada, como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Bem, como todos aqui já não lembram de tudo, mas conhecem essa questão 920 do Livro dos Espíritos, na verdade, quando nós recebemos a graça da reencarnação, já tomamos conhecimento, né, da programação reencarnatória e, portanto, sabemos que a gente não vem para cá para
digamos assim, para tirar férias, né? Mas, em contrapartida, sabemos que vai tudo depender de nós. A suavização das nossas provas e expiações, pelas quais nós teremos que passar, nós é quem vamos amenizar ou aumentar essa dificuldade, né? Exatamente. E como isso é interessante, né? Porque à medida que, como depende de cada um de nós, de a gente minimizar esse processo, né? Mesmo que a gente não tenha essa felicidade completa aqui no orbe onde nós habitamos nesse momento, né? Então depende da gente minimizar, suavizar isso, fazer com que seja realmente melhor, que procuremos momentos felizes também ao longo do nosso processo reencarnatório. Então, completa não o é, porque essa não é a vida verdadeira. A vida verdadeira qual que é? É a do espírito, né? Então, é esse processo evolutivo que vai chegar à felicidade verdadeira. Mas aqui nós temos o quê? Momentos felizes. Mas depende de cada um de nós, para que realmente a gente consiga tranquilizar, suavizar. Porque à medida que o indivíduo consegue compreender alguns aspectos que são importantes ao longo do seu processo reencarnatório, ele vai suavizando isso. Ele vai se tranquilizando. Ele vai se reformando. E quando ele se reforma, ele busca exatamente, ele passa a entender a felicidade por um outro prisma, de uma outra forma. E ter esses momentos felizes para ele. Que é que a Joana de Andes traz também para a nossa reflexão nesse capítulo de hoje. Tá? Mas continuemos. Pergunta 921, Livro dos Espíritos. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E aí? Agora o Alberto sabe. Alverso sabe. Eu já falei. É o Alverso do Espírito e o Francisco Evangelho. Relativo, sim. E o Livro dos Espíritos, Kardec coloca, né, que... E é importante a gente colocar essa situação de relativa, né? Porque a gente, às vezes, vê, quando a gente vê a resposta dos Espíritos, a gente imagina uma coisa muito, muito longe, muito complicado. Mas relativo já quer dizer que é uma coisa relativo, o de acordo com a nossa capacidade. E aí, na questão 921, resumindo, né, ele coloca que os responsáveis pela infelicidade, a maioria somos nós, porque nós não conseguimos ainda compreender a mensagem do Cristo, a lei de Deus, né? Então, essa relatividade da felicidade, ela está justamente na nossa compreensão, no nosso entendimento de saber até que ponto vai essa relatividade, porque quanto mais, é aquela história de quanto mais tem, mais quer. Quanto mais a gente se sente feliz, mais a gente quer ser. E quando a gente não alcança aquilo que nós estamos querendo, nós nos sentimos infelizes, né? E nós nos sentimos infelizes justamente porque não compreendemos que onde nós estamos aqui nós estamos aqui justamente para resgatar, para consertar de todas essas situações. E se há infelicidade em nós, os culpados dessa infelicidade somos nós mesmos, né, que não conseguimos ainda compreender a mensagem do Cristo. Muito bem. Só alguém mais gostaria de falar? Vou colocar aqui a resposta. Fala, Carlão. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus. A muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. O Alvécio, dentro dos seus conhecimentos, é claro, falou muito bem, né? Na verdade, ela não há, dentro da lei divina, não há injustiça, né? Eu lembro muito de uma frase do Haroldo Dutra, quando ele diz que não existe o castigo, o que existe é consequências, são consequências. Então, nós temos o livre-arbítrio para as nossas ações, podemos também, dentro disso aí, amenizar as nossas dores, mas também podemos aumentá-las, né? Tudo vai acontecer dentro da famosa lei de causa e efeito. Verdade.
Uma parte interessante que eu acho dessa resposta é quando ele fala que a prática da lei de Deus, e qual é a lei de Deus, né? A lei de amor e de caridade, amor ao próximo, essa condição dessa lei mesmo, ela vai criar ela vai forrar, vai dar essa base que vai auxiliar o indivíduo vencer e vai ter momentos felizes, porque vai compreender melhor. Então, se essa lei ela não for muito bem compreendida, ou for sendo trabalhada ao longo desse processo, para que a gente possa entender esses momentos felizes. Aí sim a gente vai chegar a esses momentos felizes, porque a gente tem uma base. E essa base é exatamente a lei de Deus. A lei de Deus que vai te dar essa condição de entendimento, de compreensão, para que você vença esses males, para que você entenda as dificuldades a qual você passa, você se resigne diante disso, isso se torne algo leve. Quer ver que fato interessante? Por exemplo, se a gente pegar, eu estava comentando com o seu Carlos, né? Quando a gente estava preparando o material. Quando a gente lembra, assim, dos mártires, né? Naquele momento dos mártires que viviam naquele momento do cristianismo ali, que eram levados para aquelas zonas não é Galeia, não, como é o nome lá? Daqueles circos, né? Dos circos. Então, muito deles, diante do conhecimento que eles já tinham adquirido da lei de Deus, por seguirem o Cristo, e tinham uma coisa tão fervorosa, isso era uma tranquilidade para eles, porque eles sabiam que aquilo era passageiro. Mas algo existia de maior, além daquele momento, além daquela situação, que fazia com que ele passasse por aquele momento de dificuldade com maior tranquilidade, com maior segurança, com mais fé. E isso era reconhecido, muitas vezes a gente vai ver também na passagem de Paulo e Estevão, quando ele vai, que ele se encontra com Estevão lá no templo, lá em Jerusalém, e ele leva para lá e ele fala, tem uma fala que ele diz que aquela serenidade de Estevão era tão dolorosa para ele que ele não conseguia compreender. E aí no momento da sua transformação, quando ele se transforma, e no momento quando ele foi martirizado, que ele foi cortado a cabeça já no final da obra, ele traz essa mesma serenidade. Aí ele conseguiu compreender. Porque dessa lei de Deus já fazia parte do indivíduo. Então ele sabia que aquilo era passageiro, que aquilo era, mesmo sendo uma situação danosa, uma situação difícil, mas era uma situação que ele ali passaria tranquilamente. Como tantas as outras, esses mártires passaram também. Para nós, muitas vezes a gente fala assim, mas são eles. Mas para nós, diante das nossas dificuldades, das nossas questões pessoais, diante do lar, no trabalho, né, na casa espírita, as dificuldades a qual atravessamos também neste momento, que muitas vezes se apresentam como momentos infelizes para nós, momentos de inseguranças, momentos assim de angústias maiores, mas que, se nós forrarmos essa lei divina em nós, fizermos essa base, trabalharmos com isso nesse processo de reforma íntima, nós passaremos, nós venceremos. Aí nós vamos ter essa felicidade, por isso que ele fala dessa felicidade relativa, porque assim nós vamos ter esses momentos felizes, porque nós vamos adquirindo uma condição melhor de entendimento e compreensão também. Aí sim, nós temos essa base, que ela é muito, muito importante para nós vencermos. Porque senão vem a angústia, vem o desespero, vem a falta de fé, vem a tristeza, a insegurança, e isso faz com que o indivíduo tenha mais problemas, aí causa um processo de revolta e assim sucessivamente. E aí a gente fala assim, a vida não vale nada, a vida não presta, eu sou infeliz por conta disso, daquilo outro. E a gente vai perceber que não, que essa base, esse fogo que a lei divina traz para nós, que vai realmente nos auxiliar. Aí Joana de Ângeles, logo no início do nosso capítulo, que ela traz para nós estudarmos, ela vai falar desse aspecto. Ela já sim, o Adriano gostaria de falar, eu acho. Pois não, Adriano, desculpa. Porque você sabe que eu não vejo aqui nada, desculpa. Tranquilo. Não, eu só ia comentar sobre o que a gente estava falando aí, sobre essa felicidade relativa, e não sei se eu vou me adiantar demais, mas me chamou muito a atenção que a Joana de Ângeles ilustra muito bem, nesse capítulo, essa questão da relatividade, da felicidade que a gente pode gozar aqui na Terra, quando ela dá o exemplo próprio que ele cultivou, a alegria da esperança. Sim. Nossa, eu achei isso tão interessante, tão, assim, sensacional. O júbilo da transformação. Quer dizer, coisas que geralmente a gente não associa à alegria,
mas que deveriam ser para nós, a gente deveria reconhecer nisso motivo de grande alegria, né? O fato de termos a esperança da vida futura, o fato de percebermos em nós, por exemplo, pequenos progressos, conquistas da nossa transformação moral, isso deveria ser para nós motivo de grande alegria para a gente conduzir a nossa vida de uma maneira mais leve, né? Então, exatamente. É só para fazer esse comentário. Não, é muito oportuno o seu comentário, assim, não adiantou, não, a gente vai falar desse ponto também, mas é importante a gente ressaltar exatamente isso, porque é essa condição de reforma, de compreensão que vai fazer com que nós entendamos essa mensagem do Cristo, o que ele é para nós como uma alegria realmente verdadeira, né? Mais alguém? Vou seguir. Então, seguindo, então Joana de Ângeles, quando ela traz logo no início do nosso capítulo, ela vem trazendo um aspecto que é exatamente o da tristeza, né? Essa tristeza que domina, né, o indivíduo. Vamos lá, seu Carlos. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Aqui, a Joana, Joana de Ângeles nos afirma que não é bom, né? Não é salutar a gente permanecer dentro da tristeza quando ela está nos deixar nos dominar. Devemos, sim, agradecer a oportunidade de evolução que estamos, como é que eu posso dizer, que estamos vivendo. Por isso, quando ela fala para combater essa enfermidade a partir de agora, é realmente agora. A partir desses ensinamentos que ela vai nos passar nas próximas linhas do capítulo, não é bom a gente ficar parado, esperando a encarnação passar e terminarmos por perder essa oportunidade, né, de sermos alegres e sermos felizes. Exatamente. E importante e interessante como ela traz logo nesse capítulo, e essa parte é logo a primeiro trechinho, né, que ela traz no capítulo, e é um chamado que ela tem. Então, essa tristeza que realmente angustia, que domina o indivíduo, ela tem que ser combatida de imediato, ela não pode deixar para depois. Ela tem que ser trabalhada naquele instante, é uma coisa que urge o tempo, tem que ser de logo, agora, tem que ser imediato, não pode deixar isso se alastrando, deixar isso de lado, não, mas tem que ser trabalhado, tem que ser combatida, né? E isso depende de cada um nesse momento também, fazer esse bom combate também, vencendo essa tristeza. Então, essa tristeza que vai fazer com que, se o indivíduo passe por ela, mas que ele não alimente ela, mas que ele busque vencer essa tristeza, né? Mas é algo que é de imediato, que não é algo que deve ser realmente deixado de lado, né? Robicinho? Sim, Adriano. Uma coisa interessante também que é importante a gente observar nessa frase, nessa primeira frase do capítulo, é que ela trata da tristeza como uma enfermidade quando ela é exatamente nessa situação em que o Carlos mencionou, quando ela é permanente, quando ela é duradoura, né? Porque ela fala, amargurando tuas horas, ou seja, é aquela tristeza que se estende por tempo demasiado, porque uma vez que estamos aqui no mundo de provas e expiações, a gente vai enfrentar dores que vão trazer para nós ali momentos de tristeza, mas esses momentos de tristeza, se já não estão caracterizados como essa enfermidade que a Joana de Ângeles classifica, são naturais, né, e a gente supera dali a um tempo, pode ser que dure até durante um dia, mas aí você vai superando aquilo, porque ela no próprio capítulo fala que, deixa eu ver aqui, renascimento é vitória sobre a morte, no caso, né? Então, assim, ela exaltando essa questão do recomeço. O recomeço, por si só, já seria um motivo da gente se encher de bom ânimo, para poder fazer uma nova tentativa. Mas a tristeza diante de um fracasso, diante de uma dor, é natural. Agora, essa tristeza que fica se perpetuando, que fica se estendendo demais, quase se colocando como permanente na nossa vida, ela classifica, né, categoricamente como uma enfermidade, e aí é essa que a gente precisa tomar cuidado mesmo. Exatamente. Hein, Robson? Sim, Alvécio. E também, só complementando aí, né, quando o Adriano fala dessa tristeza não como enfermidade, mas como uma coisa passageira, ela fala que os problemas são normais, todos nós não temos problema, todos nós temos problema.
Exatamente. Mas esses problemas, né, nós precisamos encarar esses problemas como forma de melhorar, de nos melhorar. Quando nós corrigimos um problema, nós crescemos, né? E ela ainda diz que na falta desses problemas, dessa luta, para essa luta, ela trazia até desmotivação, né? Não seria meio rotineiro você todos os dias acordar, não tem problema nenhum, não tem nada, aquela coisa, né? Tudo muito bacana, tudo muito feliz. Seria no mundo que nós vivemos, seria bem fora da realidade, né? Exatamente. Então, os problemas normais, todos nós temos, e eles servem, e eles têm que servir para isso. Agora, quando ele passa a ser um problema doentio, que traz algum tipo de doença, como você falou, a gente tem que se livrar dele o mais rápido possível. O Alves, feliz igual propaganda comercial de margarina, né? Justamente. Todo mundo feliz, acorda todo mundo. Então vamos lá. Nenhuma complacência para com ela, a tristeza, nem justificativa enganosa para aceitá-la. Os argumentos de infelicidade quanto de insatisfação não passam de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Então a gente nem deve ficar ali parado naquela tristeza, mas também não podemos arrumar justificativas para poder ficarmos nela, tipo, eu estou assim porque fulano está causando isso em mim, está causando isso para mim. São argumentos que, na realidade, ele fala aqui que não passam de sofisma, né? Não passam de ilusões para poder, que a gente se cria para poder se auto-enganar e fugir da realidade do que realmente está acontecendo. É isso mesmo. É o cuidado que se deve ter o indivíduo, né? De a gente realmente não ficar propagando essa condição, que até o Adriano colocou em relação a essa questão dessas horas que se ampliam, né, em relação ao processo de tristeza, mas que o indivíduo não fique se apegando nisso e fique justificando aquela tristeza absoluta, né? Porque é uma luta individual, realmente, dessa mudança, desse processo, né? Sigamos. Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, ele fala do conceito de dor para o espiritismo. Ele diz: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, aqui, Leon Denis, ele esclarece nesse parágrafo, né, do capítulo 26, que a dor, ela é necessária para educar, né, nós espíritos ainda muito grosseiros, indomáveis, vamos dizer assim, recalcitrantes. Nós somos, na realidade, ainda doentes espiritualmente, né? Então, essa dor, ela vem como um remédio que educa, cura e termina que traz o equilíbrio de que tanto precisamos, né? Necessitamos para seguir a nossa jornada. Muitas vezes são essas dores que muitas vezes demandam esses processos de tristeza, qual a gente estava vendo anteriormente, né? E é como ele coloca, que essa dor é exatamente esse ponto tem que ser como ponto de equilíbrio, sempre como ponto de educação. Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos no mundo escola, realmente, onde o mundo a gente vai passar por essas dores, por dificuldades, por momentos de tristezas, mesmo compreendendo que a felicidade não é plena, mas ela é relativa, que é exatamente com essa condição, de um indivíduo procurar se equilibrar, mas aprender diante dessa situação a qual ele atravessa, também é importante. Aí, Elvésio. Problemas todos os têm, com um imenso universo de apresentação. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta para o progresso. Família de margarina, né? Essa nostalgia deprimente que te aliena e consome é adversária cruel que te entregas livremente, a que te entregas livremente, sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio à medida que lhe cedes espaço. Então,
É isso, né? Problemas todos nós, como ela fala, todos nós temos, né? Ora, na verdade, faz parte para o nosso progresso, né? Da nossa caminhada evolutiva. Acho que se nós não estivéssemos, nós não estaríamos encarnados nesse planetinha aqui, que praticamente esse planetinha que sai de escala quando ele entra em relação com algumas outras moradas, né? Que o Pai criou para nós. Então, eu acho que salvo os espíritos de luz, aqueles espíritos que vêm aqui com a missão, vem aqui na realidade, para nos ajudar, é assim, a gente ainda cria problema para aqueles espíritos, né? Eles vêm para cá porque não tem, mas chegam aqui eles terminam encontrando, porque nós os criamos. Então, é isso. E é o interessante que ele coloca essa questão mesmo dessa tristeza como esse adversário cruel, realmente, né? A qual a gente deve estar muito atento sempre para que possamos trabalhar para poder vencer realmente essa luta, essas dificuldades, esses problemas ao qual todos nós temos, todos nós passamos, porque nós já sabemos, como o seu Carlos colocou, não é um comercial de margarina, mas assim, existem as dificuldades, e essas dificuldades elas existem por um motivo, né, exatamente para que nós possamos aprender, para podermos evoluir, para podermos conseguir compreender realmente o sentido da vida, da nossa reencarnação, por isso que passamos o que passamos. Mas mesmo diante de tudo isso, a gente vai lembrar que o conhecimento, o entendimento que vai fazer com que a gente se reforme, com que a gente busque exatamente essa compreensão, essa busca dessa mudança realmente para podermos ter esse enfrentamento diante das dificuldades, das dores, desses momentos de tristeza. Compreender isso é de fundamental importância. E Joana de Ângeles, a gente sabe muito bem que a característica dela, como traz nessa obra e em tantas outras também, é exatamente essa condição da mudança do indivíduo, desse processo de reforma íntima, que traga essa atenção, esse entendimento, né? Entendendo que essa condição, muitas vezes, são esses adversários cruéis, a qual faz parte, muitas vezes, desse nosso processo, mas que deve ser trabalhado, que deve ser combatido, né? Criando realmente uma condição para poder vencermos a nós mesmos. Alguém levantou a mão aí ou só fez barulho? O Alvécio. Sou eu. Sou eu. Bom, assim como a felicidade, os problemas também são relativos, né? Porque nós, como o Carlão disse, às vezes nós procuramos alguém que tenha criado para a gente problema. E, na verdade, os problemas são criados por nós mesmos. Ou nós os trazemos já de vidas passadas, ou nós os criamos aqui, né, nesse momento, né? São coisas assim que, às vezes, para um é uma coisa muito corriqueira, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito tranquila, e para outro já é um problema muito grande, né? Então, ou seja, cada um de nós estamos encarando e vendo os problemas, né, de uma forma em geral, cada um vendo de uma forma. O que é problema para mim, talvez não seja problema para você. Então, isso depende muito do ponto em que cada um de nós veja, né, o que é problema, o que é essa tristeza, o que é essa agonia que às vezes toma conta da gente, o porquê disso, né? E todas as vezes que a gente faz uma reflexão, a gente chega à conclusão de que, no fundo, nós somos os culpados, não são as pessoas, nós somos os verdadeiros culpados, os verdadeiros causadores desses problemas e dessas tristezas que muitas vezes nós nos sentimos, né? Exatamente, nós somos culpados e somos também as pessoas que podem fazer esse processo de mudança, né? Tanto em nós, como auxiliar os outros indivíduos também a vencerem esses problemas, essas dificuldades ao qual eles passam também, né, Alvécio? E às vezes nós esquecemos, né, Robson, que somos, às vezes, problema para os outros, né, também. Então, essa questão de, quando ela fala dessa nostalgia deprimente, que consome, que a gente, às vezes, se entrega, na realidade, é como ela vai tirando a nossa capacidade de reação, e aí a gente deixa o ser humano sem vontade de agir, né? E eu fico imaginando assim, é como se fosse uma bola de neve, que ela vai ficando imensa, e aí
torna-se um círculo vicioso, ou seja, a gente se deixa levar e cada vez mais ela vai tomando conta dos nossos sentidos, né? Exatamente. E o importante é que a gente tenha consiga perceber isso em nós, porque muitas vezes a gente não para poder refletir, eu não tenho dificuldade. Todo mundo vai ter problemas, todo mundo vai ter dificuldade. Como ele coloca, ela coloca logo no início, todos têm problema, seja ele qual for, mas tem, né? E muitas vezes a gente vencendo essas dificuldades também, mas a gente não pode esquecer da dificuldade do outro. Por exemplo, nós que temos atividades dentro da casa espírita, também nós temos a assistência aos companheiros que se encontram em tratamento dentro da casa espírita, ou trabalho assistencial. Nós vamos nos deparar com pessoas que têm problemas diversos lá também. E muitas vezes desses problemas nós vamos ter ferramentas também para poder auxiliarmos esses companheiros também. Porque como o Alberto tinha colocado, e Joana faz essa colocação também nesse texto de hoje, para cada um a dor é diferente, o problema é diferente, mas para um ele já consegue compreender aquilo de uma forma mais amena, porque já tem um conhecimento, já consegue vencer a si mesmo, já consegue compreender a sua postura diante daquelas dificuldades, para o outro não. Então, muitas vezes, e é interessante esse aspecto também, porque não vem o do julgamento, mas sim de como saber como eu vou poder ajudar, como que eu vou compreender, como que eu vou auxiliar, qual palavra, o que eu vou estar dizendo para que esse indivíduo também consiga vencer esse momento de tristeza, de angústia, das suas dificuldades, dos seus problemas pessoais, para que eu possa auxiliá-lo também, né? Tanto que tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala que nós devemos, né? Que exatamente aquele que já consegue compreender melhor, ele deve para aquele que ainda não consegue compreender, que não consegue vencer aquela dificuldade, que muitas vezes se entrega nesses momentos de tristeza profunda, tanto que a gente vai ver processos de depressões aí profundas, e aí a gente vai perceber que o tratamento espiritual, a palavra amiga, o auxílio dentro da casa espírita, o trabalho assistencial, vai auxiliar esse indivíduo também nesse fortalecimento, nesse soerguimento também para vencer essas tristezas e dores também a qual atravessa. Então, muitas vezes para um é de uma forma, para outro é de outra, mas esse amparo, esse auxílio, é a atenção que a gente tem que ter, dessa proximidade também, porque assim é conosco também, com os espíritos que nos acompanham, que nos orientam também, que estão junto conosco, sempre tentando nos esclarecer ao longo do nosso processo reencarnatório, né? Convite à reflexão. Continua Joana de Ângeles. Seja qual for a razão, fundamentada em acontecimentos atuais, deves transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Aí ela já está nos fazendo um convite mesmo, né, à reflexão, para que a gente pare de pensar que seja qual for a razão do nosso sofrimento, seja nessa encarnação, ou seja de outra encarnação, seja da encarnação passada, nós necessitamos, né, nós precisamos transformar esse sofrimento em bênção, né? Ou seja, nós precisamos reconhecer que nós precisamos passar por aquele momento, né? E devemos mesmo agradecer pela oportunidade de, vamos dizer assim, da quitação daquela dívida, né? Exatamente. Esse trechinho, eu estava comentando com o senhor Carlos também, gente, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu tive, né? Por exemplo, eu pensei muito nesse processo pandêmico que a gente ainda está atravessando, mas que nós atravessamos de uma forma mais contundente, né? Isso pensando de forma coletiva, né? E aí, quando ela fala desses acontecimentos, que são muitas vezes esses acontecimentos atuais, que servem para esse processo de transformação para nós como humanidade, como coletividade. Mas tem também esse aspecto de transformação a cunho individual também. Cada um passou pelas suas dores, pelas suas dificuldades dentro dos seus lares, com as pessoas mais próximas, consigo mesmo, né? Mas é como a própria Joana traz, tudo isso que a gente passa são bênçãos para nós. Como a gente tem essa percepção que isso vai fazer com que o indivíduo transforme, fazer essa reflexão é importante. Mesmo, e diante dessa condição mesmo que a gente está passando ainda, e outras que cada um tem também da sua, a gente entender esse processo é importante. A gente pare, analise, reflita, e a partir disso, procuremos ser um indivíduo melhor. Porque tudo que está realmente à nossa volta, como ela coloca,
é a louvor a Deus. Porque, assim, são bênçãos que a gente tem a oportunidade de ter em nossas vidas. Porque isso vai fazer com que nós nos transformemos, que nós mudemos, que nós melhoremos. Aí, como eu estava falando no início também, por exemplo, nós temos a doutrina espírita, que é uma fonte de bênção enorme na nossa vida. Porque ela traz esse entendimento e essa compreensão da vida espiritual, de todo esse entendimento do processo reencarnatório, do processo evolutivo, do processo transitório, exatamente para isso. Isso não é bênção em nossas vidas? Não é um momento de realmente de louvor a Deus, porque a gente consegue compreender melhor? Claro que tudo que está ao nosso redor, como ela coloca, a própria lei da reencarnação, as pessoas que nós temos a oportunidade de conviver, né? Todos esses aspectos são importantíssimos na nossa vida, exatamente porque faz com que nós renovamos, que a gente se alegre com isso e a gente siga em frente também, vencendo essas dificuldades ao longo do caminho. A dor é a mesma para todos? Como ela mesma coloca aí no capítulo, não, né? Ela até diz que como é que ela fala aqui? Dor, cadê eu esqueci o trechinho aqui? Problemas, né? Problemas todos os têm, em um imenso universo de apresentação. Então, os problemas e as dores, a dor também tem o mesmo matiz. A dor ela se adapta, digamos assim, né? Ela é a destinada a cada um de nós conforme as nossas necessidades. Então, se nenhum de nós é igual ao outro, as dores também são diferentes, no sentido de como ela vem, se ela tem esse papel educativo, cada um de nós está num nível de aprendizado. Então, cada dor vai vir com uma matéria de ensino, digamos assim, apropriada para a nossa necessidade. Então, não pode ser a mesma, né? Você, Adriano, dois espíritos apenas falaram isso. Foi você, aliás, três, você, Joana de Anjos, você e Alvécio. Tem mais também, seu Alvécio, seu Carlos aí, ó. Tem mais um, seu Carlos. A ideia que fazemos da felicidade, da desgraça, da alegria e da dor varia ao infinito segundo a evolução individual. A alma pura, boa e sábia não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. O que encanta uma deixa a outra indiferente. À medida que se sobe, o aspecto das coisas mudam. Leon Denis também falou isso, né? No mesmo capítulo. Me enganei. É bom que tem mais gente falando da mesma coisa, né, seu Carlos? Vamos caminhar juntos, né? Mais uma vez aqui, eu acho que o Leon Denis, nesse capítulo, ele vem dizer que a dor, ela varia, né, de pessoa para pessoa. E por sermos seres individuais, seres distintos, né? A dor que eu sinto não é sentida com a mesma intensidade que a outra pessoa sente, né? Até mesmo pode até nem causar a dor, né, aquela outra pessoa, até mesmo por uma questão de, vamos dizer assim, de evolução de cada um, né? Muitas vezes, como é que eu poderia dizer? Muitas vezes um sofrimento, uma situação que me causa dor para um outro espírito é indiferente, né? Vejamos o exemplo de Jesus, né? Quem de nós suportaria um quarto do que ele passou durante todas aquelas horas, né? Exatamente. E aí eu acho que é como foi muito bem colocado por todos, né? O Alves tinha falado um pouco disso antes também, o Adriano também, mas isso é um entendimento mesmo nosso. Para cada um vai ser de uma forma, né? Para cada um vai ser diante da condição que cada um realmente que tem, né? De entendimento, de compreensão, para poder passar por aquelas adversidades, por essas dores, pelas dificuldades, mas essa condição do auxílio também mútuo, né? Porque aquele indivíduo que realmente é um indivíduo que já consegue compreender melhor aquelas questões a qual muitas vezes um espírito que ele convive, que não tem o mesmo entendimento, a mesma compreensão, vai auxiliá-lo, né? A compreender melhor a dor, a vencer as suas dificuldades também, dar o direcionamento para ele também, e ter a paciência, porque cada um vai chegar no seu momento. Não é querer que o outro também tenha a mesma atitude que ele tenha, diante das dificuldades a qual ele já consegue superar.
Porque aquilo para ele pode não ser mais um momento de dor, mas ele tem as outras a qual ele ainda não conseguiu superar ainda. Então, cada um no seu momento, no seu tempo. Por isso que essa condição, essa lei divina, como ele coloca lá no início também, que é essa base, é o que vai trazer essa compreensão que nós também atravessamos as dores a qual nós sentimos também. É isso aí. Eu apoio vocês. Jesus. Tá vendo? Eles também concordam, isso é muito bom. Que Adriel chegou, aí quando chega é de outra forma também. Entendi. Mas é isso, eu acho que a reflexão é essa também, Leon Denis muito traz esse entendimento, e a gente quis trazer também outras pessoas que vão falar exatamente essa condição, do que é essa dor para todos nós, né? Sigamos. A tristeza pode resultar de 2 fatores, entre outros: reminiscências do teu passado espiritual e perturbação com repercussão obsessiva. Então, ela traz esses 2 pontos que são importantes para a gente, né? Primeiro, que é do passado, nosso passado espiritual. E outro, dessas perturbações e essas repercussões obsessivas, que é exatamente uma condição. Então, quando o indivíduo ele se permanece nesse processo de tristeza, de angústia, muitos desses processos podem ser causados por processos da nossa vida pretérita, como ela está dizendo também, mas qual deve ser trabalhado também, que não deve ser persistido, que deve ser neste momento, ainda mais a busca pelo auxílio, pelo entendimento diante desses processos de tristeza, para que não gere também um processo obsessivo. Que muitos desses processos obsessivos, que também alguns podem ser também de processos de remanescências passadas, mas outros não podem ser por processos de afinidade, como Joana de Ângeles traz para nós nesse capítulo de hoje também. E ela ressalta isso exatamente aqui. No primeiro caso, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente, sob pressão de ideias novas, agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, insistindo em fixá-las nos painéis mentais. Aí a gente vê isso muito bem quando a gente vai estudar as causas das aflições, né? Pois algumas vezes nossos problemas foram causados em outras encarnações e nós trazemos isso no nosso inconsciente, então precisamos trabalhar, né? Ideias novas, pensamentos positivos, para assim, vamos dizer, fixar na nossa mente coisas boas, né? Mudando a nossa forma, a forma do nosso comportamento, né? Exatamente. Carlão e Robson, sim, Adriano. O que eu achei interessante é que quando ela aponta essas 2 causas, ela mesma fala que existem outros, né? Isso. Mas tem esses 2 fatores que ela pontua. Acho interessante que no primeiro, que é esse aí, ela cita recursos que a gente pode fazer, que a gente pode lançar a mão para eliminar essas reminiscências, né, essas ideias pessimistas e tal. E em ambos os casos, tanto na questão das reminiscências do passado, quanto no caso de obsessão, como até vocês já comentaram, acho que foi o Alves, né, a causa está em nós e a solução também. Isso. Mas, especialmente na primeira, só depende da gente. Só depende da própria pessoa. Porque ninguém pode incutir em mim ideias novas. As ideias novas têm que surgir de mim mesmo, tem que surgir da minha vontade de querer cultivar essas novas ideias positivas, né? Esse novo estado de espírito, de cultivar novos hábitos. Ninguém pode fazer isso por mim. Embora na obsessão nós sejamos também agentes fundamentais na desobsessão, mas, por exemplo, a gente pode ser beneficiado pela intercessão de alguém ou de um grupo de pessoas, por exemplo, da casa espírita, e acolher o obsessor ser tratado, e beleza, a gente não tem mais
não sofre mais a perseguição daquele irmão, daquela irmã, né? Mas, na primeira hipótese, no primeiro fator, que são essas reminiscências do passado, só depende de nós, exclusivamente. Então, eu acho interessante pontuar isso, porque reforça aquilo que vocês já mencionaram, que a causa está em nós, mas a solução também, especialmente no primeiro fator. Exatamente. E é importante a gente entender isso, Adriano, como você colocou, porque o indivíduo ele só vai conseguir se transformar se ele compreender que ele é o fator importante naquele momento. Né? Por exemplo, é igual uma pessoa quando vai para o tratamento na casa espírita. Ele tem que querer ir para o tratamento. Ele tem que querer estar ali. Ele tem que querer tentar vencer as suas dificuldades para exatamente buscar essa condição de novas ideias, né? De agregar coisas positivas para a sua vida, para exatamente sair de uma condição a qual ele se encontra. Então, o indivíduo só vai conseguir fazer essa transformação quando ele realmente compreende isso, né? Quando ele é ali, ele já consegue, poxa, eu posso fazer isso, né? E aí nós vamos ser os agentes, né? Que é o que os espíritos fazem conosco. Nós somos os agentes de auxílio, né? Como você colocou em relação ao tratamento. Nós somos esses agentes de levar, de tentar mostrar, de tentar auxiliar, e o indivíduo até ele despertar no momento dele para que ele busque essa condição. Mas mostra que é como você colocou realmente, que ela fala isso, inclusive num trechinho, acho que a gente até trouxe aqui também, que ela fala exatamente que nós somos os responsáveis, né? Nos outros slides também, ela teve alguns que ela falava desse aspecto, que nós devemos fazer, que ela coloca realmente nós como o primeiro ali, que qual devemos ter essa atitude, né? Deixa eu passar logo para o segundo, já que a gente começou aqui. Então, a tristeza pode resultar de 2 fatores, entre outros, né? Na segunda hipótese, né? A hospedagem mental e emocional de entidades desencarnadas malévolas ocorre porque encontram sintonia nas suas faixas psíquicas, estabelecendo contato hipnótico que se agrava com o tempo. Se permanece na situação infeliz, tornas-te vítima de ti mesmo. Todavia, se te resolves por sair do caos, transforma-te em teu próprio psicoterapeuta, que o Adriano acabou de comentar aí, vai. Exatamente. Essa segunda hipótese aí, que seria perturbação obsessiva, né, que ele fala. Todos os pensamentos depressivos que, vamos falar de uma forma assim, vamos dizer que os nossos irmãos menos felizes nos intuem, eles devem a nossa condição psíquica, né? Devem-se a nossa forma de... a nossa sintonia que a gente estabelece com eles e termina piorando com o passar do tempo, né? Então fica essa situação infeliz aí. Sem fazer esforço algum para escapar dela, nós nos tornamos vítimas da nossa própria falta de vontade, é o que ela fala aí nesse segundo parágrafo. Mas se, em contrapartida, nós reconhecermos os nossos problemas e decidimos, com muito esforço, sair daquele emaranhado, termina que nós nos tornamos psicoterapeutas de nós mesmos, né? Nós mesmos vamos nos curar, somos responsáveis por isso. É isso mesmo. Isso é um processo, né? Porque é um processo realmente do entendimento, dessa compreensão diante dessas dores, né? Quando o indivíduo consegue compreender, aí sim, aí ele sai desse caos e busca esse momento de transformação mesmo, né? Aí realmente se torna um psicoterapeuta de si mesmo, né? Mas aí é o reconhecimento, né? Que ele já entende daquela condição. Sigamos. Possibilidades de triunfo. Renascimento é vitória sobre a morte e a alegria que procede da libertação. Rasga, portanto, essa mortalha de sombras sob a qual ocultas todas as tuas possibilidades de triunfo e sai a semear a fraternidade na grande vinha que te aguarda. O próprio Jesus disse: alegrai-vos, eu venci o mundo, né? Então, imagine a alegria que será para nós quando nós pudermos afirmar também essa frase, né? Porque aí, então, nós vamos estar tratando da nossa libertação, da nossa
verdadeira volta à pátria espiritual, né? E decidimos para parar de sofrer muitas vezes e nos escondendo atrás desse sofrimento para não trabalhar no bem, e façamos a caridade sempre, que é aparecer sempre as oportunidades que vai surgir no nosso caminho, é o que vai terminar por iluminar essa grande vinha que nos aguarda no futuro, mesmo que distante, mas nos aguarda. E é interessante quando ela fala desse processo de renascimento, porque muitas vezes quando a gente ressalta essa condição do renascimento, a gente vai lembrar muito do processo reencarnatório. Além desse processo reencarnatório, a gente vai entender que esse processo do renascimento, ele é a cada dia. Então, a cada dia que o indivíduo consegue vencer uma dificuldade, ele está buscando esse renascimento, está se reformando. E esse renascimento que vai ser essa vitória, da compreensão diante das dificuldades, das dores a qual ele passa, dessas tristezas a qual ele passa. A cada momento que ele consegue compreender, como a gente viu no slide anterior, ele vai se tornar esse psicoterapeuta dele, então é esse renascimento para a vitória. Então, a cada dia é um passo, a cada dia é um renascimento, a cada dia é uma vitória, a cada instante. Porque aí é um processo contínuo que o indivíduo atravessa ao longo da sua reencarnação de vitórias, né? De busca dessa libertação. E quando ele rasga realmente essa condição, dessa dificuldade, dessa tristeza, que é o triunfo que ele traz para si, para a sua vida. E isso que é um processo transformador. E é interessante como ela traz isso de uma forma assim para nós, para a nossa reflexão, que é uma condição a qual a gente está atrelado a todos os momentos, a todos os instantes da nossa vida. Né? Que aí o indivíduo vai passando, vai melhorando, vai se resgatando, vai crescendo, vai vivendo realmente, né? Que essa vitória sobre a morte é exatamente essa condição. Porque quando o indivíduo se atrela muito ao processo de tristeza, ao processo de dificuldade, de lamentações e de dores, ele se sente morrendo, se sente entrando para si, né? É isso aí que vocês entenderam, é entrando para si mesmo, tá bom? Morrendo. Mas à medida que ele busca essa renovação, a cada dia, ele revive a sua vida, a vitória. Ok? Sigamos. Alguém quer falar alguma coisa? Encontro contigo. Continua Joana de Anjos. Realiza um atual encontro contigo mesmo, e examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras, e vai na direção do êxito. Isto é fundamental. Não como um pagamento, porém como um dever que te falta cumprir, a fim de te recuperares. Deus te concede esses direitos e tens que corresponder-lhe usando em teu benefício. Então, mais uma vez, nos chamas a reflexão, né? Nós nos examinando bem a fundo, sem ficarmos nos lastimando, buscando sempre evoluir, né? Procurando estar sempre na presença de Deus, né? Fazendo o bem, praticando a caridade, que é o que nos fortalece, e os próprios Espíritos nos diz que o bem nos aproxima de Deus, né? Então, é isso. Carlão, e o Hamed, ele tem uma frase que é muito interessante, ele fala que nós estamos sempre na nossa melhor versão. Então, isso já por si só já seria motivo para nos motivar, né, para termos um olhar otimista, como ela fala aí, né? Para a gente fazer esse autoexame, essa autoanálise, buscando esse encontro consigo mesmo, sem a gente se deplorar com a situação em que se encontra, é exatamente isso, ou seja, a gente olhar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Porque se estamos na nossa melhor versão, significa que já conquistamos uma série de recursos, já aprendemos uma série de coisas, já avançamos em alguns aspectos. A gente não pode se acomodar achando que tá bom, ou seja, a gente tem que continuar sempre buscando melhorar, mas se enxergar já numa condição em que já conseguimos vencer muitos obstáculos, é fundamental para a gente cultivar esse olhar otimista, a gente não
fazer essa autoanálise sem tanta dor, digamos assim, porque é realmente um processo doloroso. Outros somos a melhor versão até agora, né, Adriano? Oi? Somos a melhor versão até agora, somos a melhor versão. Isso já é, simplesmente isso já é motivo para gratidão, muita gratidão. Exatamente, é isso aí. E é bacana quando a Joana reforça exatamente isso nessa última frase, né? Quando ela fala que Deus concede esse direito e tens de corresponder, mas usando em quem? Em benefício de nosso benefício, né? Usar em teu benefício. Então, entender que essa é a nossa melhor versão é compreender a qual a condição que nós já chegamos. E exatamente compreender essa condição que nós já estamos é usar isso em nosso benefício, porque nós já estamos numa condição melhor. E entender isso é passar por uma outra fase. Aí, por isso que ela reforça logo no início que a gente deve realizar uma nova e uma atual, um encontro contigo mesmo. Porque quando eu entendo realmente, assim, é interessante ter colocado essa frase de Hamed, quando eu entendo que aquela é a minha melhor versão, então eu já cheguei até aquele ponto. E aquele ponto já tá bom, mas eu tenho que entender isso. Então, quando eu faço essa reflexão de novo, que é atual, que é uma nova, que é atual, esse encontro comigo, eu já vou perceber outra condição, outro processo que eu devo trabalhar, que eu devo melhorar, que eu devo também buscar nesse processo de me reformar intimamente, compreendendo assim, diante da lei divina, que me dá a possibilidade do crescimento, da melhoria, da compreensão diante daquela condição a qual eu tenho, né? É muito interessante. Alguém mais? Vou passar. Eu gosto desse QR Code que aparece aí, viu? Essa mudança que você inovou aí. Eu também gosto dele, seu caso. Enfermidade. Se em verdade queres sair da tristeza, podes. Em caso contrário, és responsável por ela, assim te comprazendo o que seria enfermidade. O que é séria enfermidade, perdão. Pois é. Se eu verdadeiramente quero sair da tristeza para a alegria, né? Eu quero mudar essa página. Eu posso. Pode. Mas, eu posso. Mas se eu for ficar me remoendo, me culpando, pensando assim, eu mereço, eu tenho que sofrer mesmo. Tem que falar, tá bom, eu tenho sim que quitar as minhas dívidas, mas eu vou quitar, eu vou pagar com alegria. Vou encarar isso aí, na certeza que um dia eu irei pagar, quitar o último boleto desse carnê, né? A gente chega lá um dia, seu Carlos, né? Vai pagando aos pouquinhos e vai quitando, né? Às vezes a gente renegocia a dívida. Exatamente. Mas o que eu acho também muito bacana nessa frase, seu Carlos, quando ela coloca assim, se eu quero vencer essa tristeza, e eu posso, realmente nós podemos. Mas aí ela tem toda uma contextualização que ela faz anteriormente, onde ela vai falar desse processo de tristeza e das dores que são de cunho individuais, e tem, claro, as de cunho coletivo também, mas é a questão do entendimento, né? É o indivíduo conseguir entender esse processo, foi o que a gente viu no slide anteriores, né? Que ele fala exatamente assim, ó, ele chegar ao ponto de falar assim, eu tô triste, mas eu quero vencer. Não quero mais estar nessa condição. Então eu posso. Mas eu posso, esse pode também vai estar no entendimento dele, a entender que aquela condição para ele já não é mais favorável. Ele deve vencer aquilo, ele deve buscar realmente os bons pensamentos, a felicidade, né? Exatamente para ele poder vencer essa dificuldade. Então ele pode. Mas depende de um esforço também, depende do entendimento, de uma compreensão, de uma condição de mudança realmente. Porque aí ela reforça isso, porque se a gente manter só nessa condição da tristeza, essa enfermidade, aqui a gente se compraz, então a gente vai se manter a gente vai se manter numa enfermidade muito séria, uma dificuldade muito grande. Por isso que também ela vem trazendo naqueles pontos lá atrás, quando ela fala que a infelicidade ela tem duas causas, entre outras também, além do processo que é da nossa vida, das nossas vidas anteriores e um processo obsessivo, mas ela vai falar de um processo de afinidade também,
exatamente nessa condição das enfermidades, dessas enfermidades sérias que podem suceder diante desse processo de tristeza profunda, de infelicidade, qual o indivíduo alimenta, né, e não busca realmente vencer essas dificuldades, porque é de cada um a dor, mas ele pode vencer também. Lembrando que a partir do momento que ele der um passo para poder tentar vencer as tristezas e a dor, ele também recebe o auxílio para isso. E aí a gente vai perceber isso também em algumas obras, só lembrando também, a gente pode lembrar do caso de André Luiz, né, quando estava no umbral, e a gente vai lembrar muito bem disso, que enquanto ele estava lá e não conseguiu se libertar daquela condição ao qual ele se encontrava, que era um momento de dor, de tristeza, de sofrimento, nas zonas umbralinas, ele não conseguiu ser resgatado. A partir do momento a qual aquele momento para ele era muito doloroso, e ele consegue elevar o pensamento e fazer uma prece naquele instante, ele consegue ser resgatado e ser assistido também. Então, assim, depende desse passo de cada um indivíduo, de compreender diante das dores a tristeza a qual cada um passa, para dar um passo a mais de renovação, a busca da felicidade, né, e vencer as suas questões pessoais. Que aí o auxílio também vem, não que ele não esteja recebendo, que aí volta novamente nesse caso de André Luiz, não que ele não estava sendo assistido, ou os espíritos não estavam ali do lado dele, como nós já conhecemos muito bem a obra, mas precisou dele também dar esse passo para que ele conseguisse perceber isso também, o auxílio, o amparo que estava sendo dado a ele naquele instante. Sigamos. Diante das provas, lembremos. Aí vem o remédio, né, Adriano? A vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-lo. Curto e direto. Sempre. E é exatamente Deus nunca vai nos oferecer um fardo maior do que temos condição de carregá-lo, né? Ele sempre vai nos dar o cobertor, ele sempre nos dá o cobertor de acordo com o fio que passamos. Então, chegamos à conclusão que os problemas e as dificuldades, elas terminam que nos fortalecem, né? E quando nós vencemos eles servem como um trampolim, né? Para nos impulsionar. Aí eu fico pensando, nós devemos mesmo confiar sempre, né? Confiar sempre em Deus. Quando as dificuldades aparecerem, temos que falar para nós mesmos assim, está tudo bem, e vai ficar tudo bem. Que é exatamente a condição do fardo, né, seu Carlos? Que é exatamente assim, não é dado a fardos pesados a ombros leves, como traz no Evangelho, mas sim de acordo com a possibilidade de cada um. Quando a gente fala da questão da problemática, da tristeza e das dores, que cada um tem a sua, o seu carrega o seu quinhão, exatamente nesse sentido, que cada um só vai ter aquela condição a qual ele consegue suportar, e a qual ele pediu e precisa passar por aquelas dores ou dificuldades, ou os problemas a que advém da vida. Mas esse amparo e essa condição a gente vai conseguindo resolver, porque é nos dado essa condição também. Mas precisa que, como a gente viu no slide anterior, que o indivíduo dê o passo também, que ele queira, que ele possa, que ele queira resolver. Porque se ele não quiser resolver, ele vai continuar naquela condição até que ela se torne uma dificuldade maior, a qual ele deve realmente mudar. Porque aí a gente vai pela questão do esforço mesmo, da certeza, da fé, da renovação, né? Mas sigamos aqui também, que a gente tem uma... Diante das provas, lembremos, né? Problemas são desafios à luta e dificuldades são testes de promoção espiritual. Assim, confia em Deus e corajoso prossegue de espírito tranquilo. Mais uma vez, aquela frase que nós falamos agora há pouco, né? Confiamos em Deus e quando aparecer o problema, temos que afirmar para nós mesmos, está tudo bem, vai dar tudo certo. E com fé a gente vai vencer esses desafios. E ele fala que confia em Deus e corajoso prossegue, de espírito tranquilo, né? Então, que tem que ter essa coragem desse enfrentamento, porque confiar realmente em Deus é ter essa coragem para que a gente busque realmente vencer as dificuldades ao longo do caminho, vencer os problemas, as dificuldades mesmo, né? E as tristezas ao longo do caminho. Reino de Deus.
Alegrai-vos, propôs Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador. Chegou até onde estás, dá o teu passo em sua direção, penetra-o, deixa-te por ele preencher e alegra-te para sempre, como herói que concluirá a luta. Foi exatamente isso que Jesus veio nos trazer, né? O reino de Deus. Ele veio nos esclarecer que esse reino de Deus está dentro de cada um de nós. E agora cabe a nós expandir esse reino. Cabe a nós frutificar com esse reino. E mais uma vez, tenhamos fé, nós somos filhos de Deus, né? Se somos filhos de Deus, aquela frase, quem será contra nós, que está lá no Salmo. Então, fortalecidos nele, deixemos-nos guiar por ele, na certeza de que no final tudo dará certo. E se ainda não deu certo, é porque não chegou no final, né? E aí, o que é logo ele traz início essa condição, quando a gente vai falar dessa condição, Joana de Anjos traz para nós a condição da alegria com Cristo, exatamente essa alegria do reino de Deus. Então, assim, alegrai-vos. Primeira coisa, é essa alegria que a gente tem que trazer. Mas essa alegria, ela vai estar contida exatamente desse reino que está em nós, né, que a gente deve buscar. E ela fala que esse reino está dentro de nós, né, esperando que a gente realmente descubra ele em nós, né? Que ele deixe de habitar em nós. Habitando isso, aí há alegria realmente. Há essa condição de compreensão. E essa compreensão que vai fazer com que a gente dê o passo a rumo desse entendimento, no rumo dessa mudança realmente. E isso vai ser motivo de alegria. Lembra quando nós vimos lá atrás, nos slides anteriores também, que ele fala exatamente desta condição? Que é exatamente a condição de entendermos esse processo da mensagem do Cristo, dessa base a qual ele nos traz a lei de Deus, que é essa base que vai nos dar essa alegria, que ele habita dentro de nós trazemos isso latente em nós. E essa descoberta e essa mudança vai fazer com que a gente realmente siga em frente, que sigamos vencendo as nossas tristezas, as nossas dificuldades, porque a alegria de estarmos reencarnados, de estarmos numa condição, já no processo melhor de entendimento, como somos melhores que nós somos hoje mesmo, como o Adriano tinha colocado, a mensagem de Hamed, a nossa melhor versão, exatamente esse entendimento. E a partir daí, tudo isso é motivo de alegria. Alegria por poder compreender, por poder entender que hoje nós já conseguimos entender melhor a mensagem do Cristo em nós e fazer com que isso se reforce, para que nós possamos realmente vencer a nós mesmos. Ô, Robson. Sim, Adriano. Nesse parágrafo final aí do capítulo, quando ela fala, né, sobre o reino de Deus, chegou até onde estás, dá o teu passo em sua direção. Eu fiquei refletindo, fazendo um paralelo com o nosso encontro com o Espiritismo. O Espiritismo chegou até nós, ou seja, chegou até o nosso conhecimento. Tivemos a oportunidade de defrontarmos-nos com ele, ou seja, a gente chegou até, o Espiritismo chegou até as nossas vidas. É importante que a gente faça agora um movimento ativo nosso, ou seja, que nós demos esse passo em direção a ele, ao reino de Deus, ao Espiritismo, a tudo que ele nos revela. E isso, o fato de já termos esse conhecimento, termos esse contato, para nós deveria ser motivo de alegria, porque quantas pessoas não tiveram a oportunidade ainda de entrar em contato com esses princípios, né, reveladores do Espiritismo, e até mesmo com o próprio Evangelho de Jesus. Quantas pessoas ou negam ou realmente desconhecem. E nós, além de conhecermos, além de ter chegado até nós o Evangelho de Jesus, chegou até nós também o Espiritismo. É importante que a gente faça esse movimento contrário agora, de irmos em direção a eles,
tanto ao Evangelho de Jesus quanto ao Espiritismo, no sentido de colocarmos isso em nossas vidas, reconhecendo a bênção que é isso para nós. E isso é motivo de muita alegria, porque a gente está mais consciente da nossa condição de espíritos reencarnados, a gente tem condições, então, de melhor conduzir as nossas vidas, a nossa vida em família, em comunidade. Então, a gente ganha um outro sentido, como diz lá no Evangelho, um ponto de vista, né? Tem uma mensagem chamada ponto de vista. Então, nós ganhamos um novo ponto de vista, muito mais amplo, e isso para nós deveria ser um motivo de grande alegria, a gente deveria reconhecer essa bênção na nossa vida. Então, eu acho muito interessante quando ela convida assim, ó, chegou até nós, até onde a gente está aqui agora. Agora é importante que a gente dê o nosso passo, que a gente faça a nossa parte, como diz o Evangelho, a palavra de Jesus também, é preciso bater, né? Porque se a gente chega de frente para a porta, ela não vai se abrir sozinha, a gente precisa bater, então a gente precisa fazer, ter uma atitude ativa mesmo, né? Não uma condição passiva, ter realmente uma condição ativa. E é interessante, Adriano, nesse aspecto, porque em toda a mensagem ela vai falar sempre isso, né? Que depende primeiro de cada um, depende de nós, depende de cada um dar esse passo, buscar essa mudança realmente, né? Porque se o indivíduo não compreende, não basta simplesmente isso. Cristo fazia assim de uma forma clamorosa. Ele não falava, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Trazia a reflexão, trazia o ensinamento, aí o indivíduo vai e não peques mais. Mas ele tinha que dar o primeiro passo. Isso vai em várias passagens do Cristo, né? Ele vai mostrar exatamente essa condição. Que a pessoa que ia até ele, por exemplo, a mulher hemorrágica que foi até o Cristo, que tocou a veste dele, ela teve que ter essa atitude. Ela teve a atitude deste movimento, de ir até, dar esse passo, para que esse passo fosse um processo transformador. Que é isso que a gente tem que buscar. Fazendo com isso, porque a mensagem do Cristo, a mensagem do reino de Deus é alegria, mas nós devemos também dar esse passo. Porque se vem de uma forma de uma forma exterior e eu não consigo compreender, aquilo para mim não tem um significado. Se eu dou esse passo e consigo compreender, vai ter um significado muito maior na minha vida, porque é um significado de transformação, de mudança. Né? Acho que é isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Se não, nós trouxemos também um videozinho, ele está nesse endereço aqui, eu vou colocar ali no chat. É um vídeo do Divaldo, ele tem 5 minutinhos só para a gente poder fechar o nosso estudo da tarde de hoje. A escritora norte-americana Ruth Stout, durante toda a sua existência, manteve um desejo de dar um conselho à criatura humana. E não encontrava uma forma que penetrasse o âmago dos sentimentos. Mas como a maioria das pessoas se queixava, falava dos desencantos da vida, das dificuldades, dos problemas, ela resolveu escrever uma autobiografia para relatar apenas um fato, e através deste fato, confortar as almas que se encontravam em desalinho emocional. Lembrava-se que aos 4 anos de idade, morando na Califórnia, em Los Angeles, em uma casa muito bela, cercada de jardins por todos os lados, estava no domingo pela manhã debruçada à janela, olhando os seus irmãozinhos que estavam a alguns passos no jardim, trabalhando a terra. E ela começou a chorar. O avô, sempre vigilante, acercou-se e lhe perguntou-lhe: Ruth, por que está chorando? Ela disse: veja, vovô, os meus irmãozinhos estão sepultando aquela cadela chihuahua. Era tão antipática, eu não gostava, porque ela ficava arranhando meus pés. Mas ela morreu e eles estão enterrando. E estão chorando os meus irmãos, estão tristes. Então eu também estou triste. O avôzinho sorriu e disse: é natural. Mas venha cá, Ruth. Vamos à outra janela, essa que está atrás de nós. E atravessaram correndo a sala de refeições e saltaram a janela. E correndo na direção do jardim, o avô muito lépido, e disse: olha essa roseira. Nós a plantamos não faz muito tempo, 3 meses. Veja os dedos arroxeados, rasgando a planta verde e nascendo as pétalas coloridas.
E então eu, escreveu Ruth, abracei a um cacho de botões, beijei e senti o perfume penetrar a minha vida e disse: oh, meu avôzinho, que maravilha! Como as rosas abrem com facilidade. E disse: contente, Ruth? Muito feliz. Então venha comigo. Pegou-a pela mão, levou-a, saltando a janela para dentro, e bem no centro da sala ele disse: Ruth, na vida de todos nós existem sempre duas janelas abertas. Uma que olha a alegria, a outra que olha a tristeza. Quando tu estiveres na janela da tristeza, lembra-te, atrás, a janela da alegria e da felicidade está esperando. A verdadeira sabedoria não é ficar lamentando, abandonar a janela da tristeza e correr para a da alegria, que é bênção de Deus na tua vida. E quando estiveres na janela da alegria, lembra-te que atrás de ti está alguém chorando. Sai um pouco do teu júbilo e vai consolar as lágrimas de outrem que necessita de mudar de patamar de vida. Eu nunca mais me esqueci. Nunca mais eu me esqueci que a vida é constituída de janelas. A do sofrimento, a do êxito, a da frustração, a da segurança, a da mentira, a da verdade. Essa do desencanto, mas também a da felicidade. Gostaria de dizer a todos que sempre quando a desdita de bater a porta, abra a janela da alegria. E toda vez quando a alegria estiver demasiadamente longa na janela do seu júbilo, abra a porta e vá em busca daquele que está do outro lado, chorando por sua vez. E o notável Stevenson, o poeta inglês, que nos deu a glória de um médico e um monstro, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, escreveu que toda vez que uma porta se nos fecha, nós ficamos tão magoados com a porta fechada que não vemos 99 portas abertas de alegrias esperando por nós. Vivemos a cada momento na janela melancólica, ou da revolta, irados, ou sem encantamentos. E as janelas e as portas da alegria estão diante de nós. Abandone a melancolia, abandone-se à esperança e deixe que ela inunde o seu coração. E a janela da alegria e da felicidade está esperando por você, com as rosas do encantamento e do amor. Não esqueça, portanto, amar sempre, mesmo quando não seja correspondido. E aí está, vitoriosa, a proposta da jornalista Ruth Stout. Então, amigos, então a gente fecha nosso momento de estudo com essa reflexão que o Divaldo traz para nós, né? Para que a gente possa realmente refletir diante dessas questões a qual nós falamos agora há pouco. Que para cada nós vai ser uma condição, vai ser um momento, vai ser realmente esse momento de renovação, de luta constante, né? Então, que possamos sempre lembrar dessas janelas que existem nas nossas vidas, né? Sempre quando tem a da tristeza, mas tem a da alegria também. E com isso aqui é uma janela de alegria para nós, a oportunidade que nós temos de estudar essa obra de Joana de Ângeles. Então, agradeço a todos aí o auxílio por esse momento de estudo tão agradável. Obrigado, gente. Então, já envolvidos nesse momento, vamos nos preparar para a prece. Já sintonizados com o mais alto. Agradecendo a espiritualidade amiga ao qual nos acompanha nessa noite de hoje, nessa tarde, noite, buscando realmente trazer as bênçãos da compreensão, as mensagens aqui estudadas e refletidas, que possamos, a partir desse momento, a partir dessa oportunidade que temos na presente reencarnação, buscarmos a cada dia dar um passo à nossa condição de seres melhores, de indivíduos mais felizes, de reforçar em nós a felicidade de estarmos com o Cristo, de estarmos na doutrina espírita que nos esclarece e nos consola. Mestre Jesus,
Rogamos também a Ti e os Espíritos queridos, que possam amparar a cada um dos companheiros que estão presentes, encarnados e desencarnados, e também aqueles irmãos que, por algum motivo, não puderam estar conosco nesse momento do estudo, que se encontram em momentos de dores, de angústias, outros nos seus outros afazeres, mas que possam receber sempre as bênçãos do mais alto, renovando em cada um, Senhor, este momento de alegria, de fé, de perseverança para as suas vidas. Ampara a nossa casa espírita e as atividades no qual, Senhor, trazemos como responsabilidade na presente reencarnação. Obrigado por tudo, e assim encerramos mais esse momento de estudo, dizendo graças a Deus.